No último vídeo comecei falando sobre algumas razões pelas quais você não deve estar sentindo vontade de fazer sexo. E disse que talvez eu tenha que dividir esse vídeo em mais partes. Então essa é a segunda parte do assunto que eu comecei outra vez, que é: por que será que eu sinto menos vontade de ter sexo? Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que cada um faz o que quer quando quer, né? A gente tá falando de não fazer sexo quando eu noto que uma coisa tá errada, que talvez normalmente eu fosse uma pessoa muito mais ativa, eu tenho aquela ideia de que, como no começo do relacionamento a gente transava o tempo inteiro, o que aconteceu que agora a gente não tem mais sexo com aquela qualidade ou com aquela frequência que a gente tinha antes? Vamos pensar que, em média, a gente calcula que um relacionamento já é a longo prazo a partir do 6º mês. Então, a partir dos 6 meses, pode ser que eu já esteja fazendo menos sexo. Por que no começo a gente faz mais? Porque é novidade, né? Porque é tudo diferente, porque eu nunca, né, tô conhecendo aquela pessoa, porque eu não consigo ficar longe dela, então é óbvio que eu vou ter mais tesão e vou ter mais vontade de estar com ela. À medida que a gente vai se acostumando com aquela pessoa, a gente tem que encontrar formas mais criativas de curtindo cada vez mais o sexo. Isso vale para todos os casais? Não. Tem casais que já são naturalmente mais abertos sexualmente, não tem grandes dificuldades com como eles vão levar enfim, o sexo adiante. Mas essas dicas são para aquelas pessoas que estão me vendo e pensando: é verdade, eu tô tendo dificuldades e não tinha me ligado que talvez poderia ser uma outra coisa que eu não estava prestando atenção. Então, dentro daquela listinha que eu comecei a falar antes, eu acho que um outro tópico importante é quando a gente se acomoda na relação, que é o que eu comentei agora mesmo. A gente quer segurança, né? Por isso que a gente namora, por isso que a gente se casa. Porque a gente quer um relacionamento estável, seguro, onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente protegido. E a gente gosta da estabilidade, a gente gosta dessa sensação de segurança. O problema é que isso vai na contramão do que a gente quer. Porque paixão não tem nada a ver com segurança, tesão não tem nada a ver com segurança, tem nada a ver com novidade, com quando será que vai rolar, como é que será que vai ser. Então acaba que essas duas coisas não andam juntas. E quando a gente fica muito acomodado na relação, fica mais difícil ter sexo mesmo. Uma outra coisa que pode acontecer é aquela história da lei da oferta e da procura. Quando eu, na relação, sou muito disponível, tô sempre ali, se você me ligar eu vou, se você quiser transar eu transo, você também não vai sentir falta. Entende? Eu acabo não dando o valor que talvez eu poderia, ou não dando a atenção que eu poderia, porque é uma coisa que tá sempre ali. Então, às vezes é algo que eu tenho que prestar atenção também. Será que essa relação tá equilibrada? Será que tá todo mundo dando o que poderia, ou tem alguém dando mais do que outra pessoa e isso acaba me fazendo perder, assim, a graça ou o interesse na relação? É importante prestar atenção nisso, sabe? Às vezes a gente se acomoda na relação sem perceber. Acho que um outro fator importante também é a expectativa do que a gente vê com o sexo. Muitos de nós aprendemos sobre sexo vendo filme, vendo novela, vendo seriado. E a gente pode começar a acreditar que existe um protocolo para como o sexo começa. Por exemplo, eu só vou fazer sexo se eu estiver com tesão. Não existe isso de repente eu vou ter tesão. Aliás, desculpa. Não existe esse negócio de... eu não tô com tesão, vou fazer mesmo assim porque talvez o tesão vai chegar, por exemplo. Ou às vezes eu acredito nisso, que eu não preciso ter tesão. A pessoa vai lá, faz, começa a me excitar e daí eu vou ter tesão. Não existe uma fórmula certa para sexo. Mas muitas vezes, com o aprendizado que a gente teve de TV, ou de filme, ou de, enfim, filme pornô, inclusive, a gente espera uma coisa que não acontece. Pode acontecer também de eu esperar que a minha parceria tenha certas reações. Por exemplo, fazer muito barulho, que é uma coisa muito de filme pornô. E quando ela não faz, eu penso que, então eu não sou bom. Ou eu não sou boa, não tô fazendo certo. Ela não tá gostando. Porque a pessoa não geme, por exemplo, então isso me incomoda, porque eu devo estar fazendo uma coisa errada. E a gente vai criando essas ideias de como o sexo deve ser, e isso pode me tornar menos interessado ou menos interessada, porque a reação que eu queria, o que eu esperava do sexo não tá acontecendo. E daí isso vai me desmotivando e eu não vou tendo mais interesse. Uma outra forma de perder o interesse também é o tal do sexo feijão com arroz. Toda vez quando a gente transa é a mesma coisa, no mesmo horário. Primeiro todo mundo tem que tomar banho, aí todo mundo fica na cama vendo TV, aí quando acabar o fantástico a gente vai transar. Ou quando a gente faz sexo, só existe um certo número de posições que a gente faz e eu até sei em que ordem que a minha parceria vai começar o sexo. À medida que a gente vai ficando mais íntimo, a gente tende a recorrer pro que é fácil e pro que é rápido. E a gente perde aquela coisa de querer explorar, de querer passar tempo em algumas atividades, de querer curtir preliminar, de querer fazer coisas diferentes, de querer explorar o que outra pessoa gosta. E tem alguns estudos que mostram
que se eu mostro interesse na minha parceria, de querer saber mais, saber o que ela sente, saber o que ela quer, a resposta dela também vai ser diferente. Então vai ter um sexo melhor e mais animado. Agora, se eu faço sempre o que eu faço, a tendência é que realmente comece a ficar chato e que eu perca o interesse, porque, né, sexo, feijão com arroz, uma hora enjoa também. Então eu preciso prestar atenção se a forma com que a gente está se relacionando sexualmente ainda é legal. Porque tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que causar uma faísca, sabe? Alguma faísca, não precisa tocar fogo em tudo, mas tem que ter alguma coisa diferente, senão só vira o sexo pelo sexo, e aí realmente a gente vai perdendo interesse se não é legal, né? Uma outra forma de ter dificuldade de interesse no sexo é a libido baixa, e na sua grande maioria é uma reclamação feminina, das mulheres não terem vontade de fazer sexo ou não verem grandes graças no sexo. Inclusive, é uma queixa muito grande que aparece nos consultórios. E aí, geralmente são mulheres que têm dificuldade com a penetração, que dói, mulheres que têm dificuldade com a lubrificação, não tem lubrificação, mulheres que nunca tiveram um orgasmo ou que se preocupam muito em ter um orgasmo e acabam não conseguindo curtir a relação sexual, que automaticamente não vai me fazer ter muito interesse. Soma isso ao fato de não ter tido educação sexual nenhuma, não conhecer o seu próprio corpo, porque o orgasmo está muito relacionado a você se conhecer, ou às vezes educação religiosa muito rígida, uma educação em casa muito rígida, em que a gente não pode gostar de sexo, sexo é feio, sexo é sujo, e a gente leva isso ao longo da vida. E aí perde a graça mesmo. Uma outra questão pode ser você nunca ter tido um orgasmo. Se o sexo nunca te causa aqueles fogos de artifício, então que graça tem? Que todo mundo fala tanto de sexo que pra mim não é tão legal. Preste atenção nesses fatores, porque isso pode ser muito importante, é um fator muito importante da razão pela qual você não tá curtindo fazer sexo. Infelizmente ou felizmente, eu vou ter que fazer mais um vídeo sobre algumas últimas possibilidades pelas quais você não tá tendo vontade de transar, ok? A gente se vê no próximo, até mais.